Aprendizado é um negócio muito sério, porque você tem o aprendizado formal e tem o aprendizado que a vida lhe proporciona com os ensaios e erros, as quedas, os levantares, né? Então, a gente aprende demais que se fosse para nós aprender, fosse para eu aprender o que eu consegui aprender durante estes 78 anos em tomando um aspecto formal dentro de uma escola, dentro de universidade, eu não teria aprendido tanto quanto eu acho e analiso e avalio que eu aprendi no mundo. O mundo foi uma grande escola para mim. Eu lhe confesso que eu não tenho muita dificuldade nessa questão do relacionamento, né? Da comunicação. Eu tenho um pouco de facilidade, eu reconheço que eu tenho um pouco de facilidade. Agora é preciso que a gente se transforme, a gente acompanhe os tempos, porque é muito diferente. Por exemplo, quando eu tinha 20 anos, 25 anos, fazer essa referência em aos 25 anos para agora, de 2000 até agora. De 2000 até agora, nós sofremos uma transformação no mundo. Uma coisa assim fantástica, muito fantástica, em todos os aspectos, no aspecto político, econômico, social, tecnológico, né? Então foi uma coisa assim inexplicável, inexplicável, porque quando nós pensamos que estamos sabendo algo em relação a alguma dessas áreas que eu falei, ou é econômica, ou social, ou política, o tempo passa e já está à nossa frente. Se nós não tivermos muito cuidado, ficaremos na retaguarda, ou então olhando pelo retrovisor do veículo, né? Para ver o que é que vem atrás. Eu tenho refletido bastante ultimamente e observado que, pelo que eu tenho lido, que dos primórdios da humanidade até agora foram mudanças constantes, constantes. Às vezes nós é que não paramos para observar, mas eu tenho observado isso substancialmente, né? Principalmente para que eu tenha a possibilidade de acompanhar os jovens e especificamente dentro da minha casa, para eu acompanhar a evolução dos meus filhos, porque eu fico mensurando quando eu estava na idade deles, né, o que eu pensava, o que eu fazia, o que eu refletia, o que eu observava, o que eu aprendia, o que eu ensinava para agora. É muito diferente, é muito diferente. Eu diria, ó, primeira coisa que você tem que fazer é você observar o ser humano. Observar o ser humano. Depois você ficar fazendo as perguntas. O que, por quê, para quê, como, quando, onde? Era isso que eu diria para ele. Que ele teria que dar esses passos para poder ele, né, estar sempre inserido dentro de um contexto no qual ele conviva, né? E também o contexto social ao derredor dele. O valor moral para ele se cultivar e ele se conduzir, para ele cultivar e se conduzir bem na vida, primeiro eu começaria dizendo que é preciso que ele tenha introjetado uma consciência muito aguçada. A primeira coisa. Então, ele tendo essa consciência aguçada, isso vai forçar com que ele repense, pense que ele é um ser humano entre uma coletividade de seres humanos e que ele tem que respeitar o outro, tratar o outro, ver o outro como si próprio. Por isso é que eu falo que ele precisa que tenha consciência de si e do outro. Tinha aspecto ainda de vilarejo. Formavam
os clãs, né? Aquelas famílias, e aí todo mundo se conhecia. Inter, aquelas famílias. A periferia social não dava para perceber muito, mas formava também seus guetos. Não formava os clãs, mas formava seus guetos nas periferias e tornavam-se conhecidos. Então, ainda, apesar de ser uma cidade de 200 mil habitantes, ainda era uma cidade que era conhecida por quase todos, né? As pessoas se conheciam. E daí para cá, hoje, eu não lhe conheço. Eu cheguei lhe perguntando se você era de Feira de Santana. Por quê? Porque nós chegamos a uma cidade de quantos mil habitantes? 700 mil habitantes. Então, tornou-se uma cidade muito cosmopolita. Mas a outra coisa que faz com que as pessoas não se conheçam em Feira de Santana, não se reconheçam na sociedade, é o aspecto econômico, né? Pela evolução da sociedade, daquelas famílias que foram se formando ali e foi se desenvolvendo, ela perde muito da humanidade personagens daquela sociedade e ela se transforma na cidade do quem dá mais. No desenvolvimento do dinheiro, do capital pelo capital. Né? E isso foi com que fez Feira de Santana, no meu ponto de vista, pelo meu ângulo de visão, ela tomar esse impulso tão grande que saiu de 200 mil habitantes em 68, quando eu cheguei aqui, para chegar agora, 53 anos depois, com 700 mil habitantes. Eu gostaria de viver o presente, ver o que eu espero, ver o que a sociedade gostaria de ver, agora no presente. A vida eterna fica para outra discussão, fica em outro plano,